Agora a gente vai falar de um assunto muito bacana aqui no programa, né? Inclusão social, sempre. A gente levanta essa bandeira com toda certeza. E hoje é o Dia Internacional da Síndrome de Down. Dia 21 de março foi escolhida justamente essa data, não é à toa. A gente tem explicação nesse VTzinho que você vai ver agora também. E a gente vai conversar sobre esse assunto aqui no estúdio. Pode rodar. 21 de março foi escolhido como sendo o Dia Internacional da Síndrome de Down. Mais do que uma celebração, essa data serve para lembrar que, apesar de algumas limitações, pessoas com síndrome de Down podem ter uma vida plena, ativa e independente. And I saw my reflection in snow-covered hills. E a inclusão também deve ocorrer no mercado de trabalho, que precisa dar oportunidade para essas pessoas. Este é o caso de uma cafeteria em São Paulo, o Café Chefes Especiais, em que todos os funcionários têm síndrome de Down. É bom trabalhar. Você sabe que em casa não tem nada para fazer, tem que trabalhar. É bom fazer de tudo, né? Pessoas com síndrome de Down provam todos os dias que é possível sim superar os obstáculos. Com o apoio da família, eles podem conquistar seus sonhos. E é sobre esse assunto que vamos falar agora no Revista da Cidade. A gente está recebendo aqui no estúdio para conversar sobre esse assunto a Sônia Casarim, que é psicóloga, pesquisadora em síndrome de Down e inclusão social. Bem-vinda. Obrigada. Tudo bem? Tudo bem. Também a mamãe e também diretora pedagógica e mamãe da Júlia, a Vânia Marinsec. Falei corretinho, né? Bem-vinda, viu? Obrigada pela presença. E a Júlia Marinsec Vicentini, que é artista plástica. Bem-vinda, minha linda. Tudo bom? Obrigada. Olha, é um assunto de extrema relevância, né? A gente não só levanta a bandeira da inclusão social, mas também tentar desmistificar o que é a síndrome de Down e todas as possibilidades que essas pessoas têm de desenvolver trabalhos fantásticos, assim como a Júlia, que vai apresentar os trabalhos dela aqui. Você já tem uma ideia, né? Já teve uma ideia através desse VT que a gente mostrou. Ainda mais, eu vou falar desse assunto logo no começo, porque assim a gente esquece dessas pessoas infelizes. Por favor. E fala do lado bom. Ainda mais em tempos em que a gente vê pessoas estudadas, como no caso daquela desembargadora, que soltam um comentário absolutamente infeliz em cima de uma conquista maravilhosa que o nosso país teve em cima, né, dessa condição da síndrome de Down, né, de mostrar para o mundo inteiro que uma pessoa pode chegar a ensinar outras, né, a ter o que ensinar, é lógico, né, com toda a sua capacidade, com todo o seu desenvolvimento, né, gente. Eu acho que em tempos em que a gente vê comentários tão odiosos em cima disso, é importante a gente falar desse assunto. Nunca foi tão pertinente, 21 de março, Exato. cair justamente nesse momento, né? Foram palavras muito infelizes, né? Os termos que ela usou, foi tudo muito ruim, né? O modo foi muito ruim. Foi. E aí a gente vê o peso das palavras. Exatamente. Né? O que a gente vem lutando para mudar, inclusive, como se referir à síndrome de Down, a gente vê assim, quando ouve palavras como essa, como isso fere. O peso das palavras, a importância e a relevância do que a gente publica em rede social. Sim. A gente tem que parar para pensar cada vez mais em cima disso, a repercussão que isso pode ter e rever os nossos conceitos também, né? Sempre muito importante. Aliás, uma notícia nova, né, que aconteceu de ontem para hoje, que ela vai ser investigada, sim, pelo Conselho Nacional de Justiça sobre essas palavras infelizes que ela falou, né, com relação à professora e também com relação a Marielle, né, ao que ela postou nas redes sociais. Ela tem outros comentários odiosos também. Ela falou do Jean e citou a violência contra o deputado Jean Willis. Enfim. É uma profissional com um histórico bem negativo, né? Olha, de opiniões bastante duvidosas. Podemos dizer que é uma Day McCarthy que não foi embora do Brasil, né? Gente. Quase mas isso. também retrata o olhar estereotipado, Estereotipado, né? exatamente. Porque é como e a ignorância se que ela tem em cima do todo assunto. mundo com síndrome de Down fosse igual e não fosse capaz. E as pessoas são diferentes, todas as pessoas. Exatamente. Não só as com síndrome de Down. E todas as pessoas têm infinitas possibilidades de desenvolver infinitas coisas na própria vida, contanto que o estímulo aconteça, né? Exatamente. E não é diferente para as pessoas com síndrome de Down. Vamos já entrar então nesse assunto que eu acho muito interessante, muita gente tem dúvida quanto a isso. Existem níveis diferentes de síndrome de Down ou não? Não. A síndrome de Down é síndrome de Down. Existem níveis diferentes de estímulo e desenvolvimento, é isso? Existem diferenças de desenvolvimento e talvez o que confunda muito é a questão da deficiência intelectual,
que é bastante frequente na síndrome de Down, e esta deficiência sim tem graus. Tá. E isso é que faz diferença. Então, muitas vezes você veja, quando você tem uma pessoa com uma deficiência intelectual leve, com limitações cognitivas leves, ela vai ter um comportamento bastante adequado, vai participar, vai desenvolver as atividades, como a gente está vendo aí, muitas pessoas com síndrome de Down, a Júlia, né? Então, é uma deficiência leve. E você pode ter pessoas com síndrome de Down com uma deficiência intelectual grave, profunda, né? De moderada a profunda, que vão ter dificuldades bem maiores. E isso dá a impressão de que a síndrome tem graus diferentes. Não é a síndrome de Down tem as suas características, né, que variam de pessoa para pessoa, nem todas as características se expressam em todas as pessoas, e justamente essas características que se juntam é que dão uma determinada imagem. Né? Bem esclarecedor isso, né? Quer dizer, é a mesma situação que as pessoas que não têm a síndrome vivem. Algumas têm mais facilidade de aprendizado e outras mais dificuldade de aprendizado. São diferenças individuais. Né? E a gente pode dizer que a Júlia, então, é um exemplo de uma pessoa que aprendeu muito e conseguiu desenvolver muito, né? Artisticamente falando, inclusive, intelectualmente também, não é? Conta pra gente, então, Vânia, das experiências que você tem. Você, inclusive, enquanto pedagoga, imagino que tem uma boa bagagem e conseguiu passar muita coisa pra Júlia também desde pequenininha e sabia também já o caminho a que seguir para desenvolver essas potencialidades. Eu acho que o mais importante, quando a Júlia nasceu, eu levei um susto, claro, não estava esperando, mas eu sou uma pessoa bem prática, que eu funciono assim. É o que a vida me apresenta, vou trabalhar a partir disso. Claro. E me apoiei muito nas minhas convicções de educadora, que eu acredito que todo mundo pode aprender e que as pessoas têm ritmos distintos para aprender. E acho que o que foi importante foi trabalhar com a Júlia para que ela nunca desistisse frente aos problemas, porque aprender é difícil. Pra gente perseverar também, né? Pra gente também. E a gente está numa sociedade que ninguém quer perseverar, ninguém quer tentar. As crianças olham e querem dar um salto igual o da Olimpíada. E não sem trabalhar para isso, né? Não entendem que é preciso ter trabalho para isso. Então, acho que isso foi um ganho muito importante para a Júlia, porque ela não desiste e ela vai atrás. Na segunda-feira, a Gazeta foi filmá-la. E ontem ela passou a manhã organizando materiais para mandar para cá, contando do trabalho dela. Então ela é assim, ela é obstinada, ela gosta do que ela faz. E eu acho que isso tem que ver com educação também. Isso mostra também que ela tem orgulho, né? De tudo que ela faz, das coisas que ela produz, né? Com vontade de mostrar. E isso também é fundamental, é o estímulo, né? Que tem que vir de dentro para fora. Isso também tem que ser trabalhado, né? E ela se apropriou de tudo isso que ela recebeu, né? Quer dizer, a família estimulou, buscou as oportunidades, ela pôde participar. E ela entrou nisso, ela abraçou isso. Isso é importantíssimo, né? Assim, a motivação que vem dela, ela se identificar com o que ela pode fazer, essa habilidade artística, por exemplo, ela descobrir isso e poder seguir isso. É verdade. Né? Porque eu também sempre pensava que para ela, eu pensava assim, o que você quer na vida? Que seu filho seja feliz. Sempre. E como que ele vai ser feliz? Se ele tiver um projeto pessoal de vida. Tem que sonhar, né? Todo mundo tem que sonhar. Tem que sonhar e não dá para eu decidir o que é que ela vai fazer. Isso é uma escolha pessoal. Então a gente foi possibilitando para a Júlia muitas atividades, muitas situações para que ela escolhesse. E acho até que a Ju podia contar um pouco como é que você começou a pintar. É verdade, conta pra gente. A gente viu ali você cantando, você pintando, fazendo exercícios físicos que são super importantes para todas as pessoas também. Eu até fui perguntar pra Vânia, né, se ela estava fazendo crossfit, gente, porque os exercícios ali super né? puxados. Eu falava, nossa, parabéns, porque eu fui tentar fazer uma vez, quase morri, Júlia. É o circuito, então, parabéns, né? Bem difícil. Como é que você começou, então, a pintar e como é que você descobriu que você gostava realmente de fazer aquilo, Júlia?
A Júlia tá nervosa, viu? A Raquel já veio me contar, gente. Televisão causa isso nas pessoas, eu sei. Faz de conta que não tem nenhuma câmera aqui na frente, tá? Você tá na sala da sua casa, fica à vontade. Eu respiro primeiro. Tranquilo, é importante. É que é muita emoção, eu tá sei. Aqui, né? Linda. Tô quase chorando de emoção aqui, né? E... A gente tem um comentário para fazer. Fala. A gente achou lindo tudo que você fez aqui, viu? O trabalho é lindo, é Porque verdade. essa história que eu vou contar pra vocês é um pouquinho emocionante demais, porque tem a ver com meu avô. E me faz lembrar dele. Tá. Aí eu fico muito emocionada, eu acabo chorando. Ai, que lindo. Então quer dizer que a pintura tem a ver, a entrada da pintura, o início dessa arte na sua vida tem a ver com o seu avô? Sim, começou com meu avô, na verdade, porque ele pintava um caderno de mandalas prontas e depois que ele morreu, faleceu, e a minha avó me deu o caderno dele que ele pintava mandalas. Tá. E até hoje eu tenho esse caderno, até hoje eu pinto esse caderno. E primeiro foi tudo aí, tudo começou aí, né? Aí depois eu fui pedindo um monte de livros de mandala pra minha mãe, pro meu pai, pra minha irmã. Aí foi expandindo, né? Eu pedia muitos. Nessa época eu fazia uma pesquisa de cores, na verdade. Eu pintava essas mandalas prontas para fazer essa pesquisa de cores, queria ver qual era a jogada das cores que eu estava fazendo. Tá. E eu tinha um dia que a minha mãe e a Cecília Batituso falaram junto com meu pai e ela falou assim: Chico, você não quer tirar foto das mandalas da Júlia? Chico é o pai, É não? meu pai. Na verdade, eu chamo ele de Francisco. E aí foi a partir daí que o meu pai começou a tirar fotos das minhas mandalas. Aí foi indo, foi a primeira, foi a segunda, a terceira, a quarta. Foi expandindo, muito mais que isso, que eu não imaginava que ia expandir. E você mesmo se surpreendeu com o seu trabalho, com o resultado, né? Sim. Até porque tem um apelo emocional importante na sua vida, dá pra perceber. Eu tenho duas linhas, uma digital, que é a minha mãe e a Cecília Batituso, que cuida dessa linha. Que é essa? Que é essa que tá aqui. E a artesanal sou eu e o meu pai, o Francisco. Tá. E eu só faço a obra e eles fazem acontecer. Ai, que chegar demais. nos produtos. Trabalho em equipe, né? Esse vestido é artesanal, que ela pintou no tecido à mão. Que lindo. E essas a gente fotografa e digitaliza muitas coisas. E passa, olha só, gente, e transforma essa arte em canecas, em blocos de notas, em agendas, né? Essa estamparia linda. E eu imagino que você falou, fez uma pesquisa de cores, né? Isso tudo faz parte do aprendizado. Eu fundei mais e fiz dois cursos na Casa de Todos, que é um lugar que eu frequentava. E eu fiz 2 cursos lá dentro para poder aprimorar mais as mandalas. Não, e você arrasa. Vou pegar arrasa aqui para mesmo. mostrar Uma coisa linda. algumas. Mostra, Dá Gabi, licença. por Vamos favor. lá. Enquanto isso, eu queria que a Sônia falasse um pouco mais. Isso aqui eu acho que já... Porque a gente está percebendo que a questão da sensibilidade é muito aflorada, né? E eu imagino que uma pessoa com síndrome de Down, se não tiver realmente um envolvimento de corpo e alma naquilo que está fazendo, não vai acontecer. É o que a gente deveria, inclusive, usar no nosso trabalho e no que a gente faz todos os dias, né? Todas as pessoas. Para Né? nós e com todos, né? Com Eu todos, acho que dos exatamente. dois lados. Existe essa sensibilidade da pessoa que tem a síndrome e até por essa sensibilidade ela também percebe muito
como está a outra pessoa em relação a ela. Então, se não for uma relação muito verdadeira... Não acontece. Não acontece. Que incrível, Eu né? posso dar um exemplo? Sim. A Júlia, quando estava no Fundamental 2, ela de noite conversava comigo e falava assim, tal professora, ela é muito importante para mim porque ela desenvolveu um trabalho para mim. A outra professora, eu olho e vejo que na cara dela está escrito, a Júlia não vai fazer nada. Ai, olha só. Gente, isso é um problema grave, né? Mas E é uma coisa que ela sentia, provavelmente Não. devia ser verdade, né? eu acho que é um problema, mas não é, porque assim, a gente está falando de inclusão agora. E as pessoas estão aprendendo Sim. a lidar com isso. Então, essa professora era uma professora bastante disponível, mas tinha um monte de coisas por trás. Que às vezes a própria nós não professora carregava de convivemos com preconceito e ela pessoas. sentia, né? Exatamente. Agora isso acontece com a gente também, né? A gente começa, sei lá, uma faculdade, tem professor que a gente se identifica, o professor que não tá passando nada pra gente, a gente não teve aquela empatia Exatamente. e não vai conseguir aprender nada com ele, o professor não acredita em você também, então fica essa via de duas mãos esquisitíssima, né? E Mas ela o que eu tem essa achei sensibilidade também. impressionante foi ela perceber. Claro, e verbalizar, né? Coisa que normalmente a gente não faz. Olha, eu tô achando incrível a história que vocês estão contando e muitos exemplos para serem dados também para as pessoas que, de repente, tem alguém na família com síndrome de Down, né? Muito aprendizado nesse papo aqui. E eu queria que você contasse também um pouquinho sobre como é que foi a descoberta com a Júlia. Durante a gestação, você não sabia que a Júlia tinha síndrome de Down, eu né? não sabia. Ela foi descoberta no nascimento, é isso? Eu tinha uma filha de 1 ano e 10 meses que foi internada na UTI. Eu soube que eu estava grávida da Júlia no sábado, e a Ana foi internada na UTI. E aí, tô lá às voltas com a doença da Ana, eles não sabiam o que era e acabaram descobrindo. E aí, quando eu saí do hospital com a Ana, comecei a ter contrações. A médica pediu um ultrassom que media a nuca, deu o tamanho normal. Já tinha translucência nucal naquela época? Exatamente. Tá. Aí ela me pôs em repouso absoluto. E aí quando a Júlia nasceu, é que eu descobri. Então, eu fiz essa pergunta que eu acho pertinente. Muitas pessoas acabam descobrindo também no momento do nascimento, mas outras sabem antes. O que tem essa questão da preparação até, né? Do local e da própria pessoa, conhecimento com relação à condição, né? E como isso vai ser trabalhado na primeira infância, no primeiro CTN, enfim, né, nesses momentos do desenvolvimento do aprendizado. E você não teve esse momento para se preparar, né? E como é que foi esse comecinho? Então, aí quando a Júlia nasceu, eu pensei assim, eu sou prática. Claro que eu sofri, porque é um luto, você perde a filha idealizada e ganha outra. E vem a outra. Mas eu pensei assim, meu Deus, esqueci. Isso acontece, programa ao vivo também, gente. A gente perde o fio muitas vezes, né? Bom, mas a questão da praticidade com toda certeza te ajudou, né? Porque em vez de ficar ali pensando, lamentando uma situação, você deu a volta por cima e foi. Eu lembrei e pensei assim, meu Deus, eu queria tanto ter outra bebê e agora que eu tenho, eu vou primeiro curtir a bebê. Então eu fiquei 2 meses em casa com ela. E falavam, tem que levar em fono, levar em fios. E eu pensava, 2 meses não vai fazer tanta diferença assim. Fez bem. E fiquei curtindo e cuidando dela. E só depois eu levei para todas as terapias necessárias. Tá. Você Eu acho que isso é importante, que isso é importante, Sônia? porque muitos pais acabam se sentindo na obrigação de fazer, né, todas essas estimulações que são recomendadas. É importante tirar essa ansiedade dos pais. Ao então, mesmo né? tempo tem esse luto, tem esse sofrimento, porque todos aqueles sonhos, toda aquela preparação, né, não cabe mais, né? Assim, essa situação tem alguma diferença. Isso precisa ser vivenciado, ressignificado. Se já se entra no afã de precisa fazer estimulação e ainda com essa dor, as coisas se misturam. Eu tenho relato de pais que falam assim, eu chorava fazendo a estimulação precoce, né? Quer dizer, então você vê o paradoxo, né? Está sofrendo, está chorando,
com dúvidas em relação àquele bebê e se sente obrigada a fazer alguma coisa. Então, é muito difícil para a mãe. Tem que resolver aqui dentro primeiro. Primeiro a emoção. Para conseguir trabalhar bem. Isso, depois, esse bebê vai ser aceito, vai ser o filho, e aí vão caminhar juntos. O bebê tem que deixar de ser um desconhecido. Sim. Porque é tudo novo. Você não sabe na minha época, eu não sabia se ela ia andar. Sim. Vai andar? Vai tomar banho sozinha? Era tudo uma incógnita, porque eu nem conhecia ninguém com síndrome de Down. Isso precisa acontecer sempre. A mãe e o bebê vão se conhecendo. Qualquer bebê, isso acontece com qualquer bebê. Agora, na síndrome de Down entra esse elemento estranho, né? Então, alguma coisa que fica aí como um fantasma. Sim. E isso que precisa ser reconhecido e elaborado, né? Para elas caminharem juntos mesmo. Olha, eu quero agradecer demais a presença de vocês. E por mim, olha, tem tanto assunto, né? Tem tanto acima disso. Vou deixar o convite aberto para vocês voltarem logo, tá? Por favor. Porque tem realmente bastante coisa para a gente abordar em cima desse assunto, das potencialidades, das possibilidades de desenvolvimento e do que o Brasil ainda precisa desenvolver e evoluir e avançar com relação à inclusão. Né? A gente tem visto algumas ações, a gente viu aquele café que inclusive eu comentei, vocês já foram, né? Sim. Eu preciso ir porque eu vejo uma coisa gostosa, uma coisa aconchegante nesse atendimento, né? Que essas pessoas que são carinhosas por natureza, né? Estão fazendo o que gostam. Estão fazendo o que gostam, estão ali porque querem estar ali, exatamente isso. Então, como a gente tem muito que avançar, a gente tem muito que discutir, muito que conversar, então voltem, por favor. Obrigada, Sônia Casarim, que é psicóloga, pesquisadora em síndrome de Down e inclusão social, pela presença. Também a Júlia, obrigada, viu, Júlia? Seu trabalho é lindo, meus parabéns. Parabéns, viu? Transforma isso em grife, tá? É a nossa Exato. Exato. Vai virar grife. A gente tem uma loja na Vila Madalena. Olha só. Então... Tá certo. E a Vânia também, quero agradecer, que é a diretora pedagógica e mãe da Júlia. Júlia, você quer mandar um beijo, né, pra finalizar nosso papo aqui? Sim. Fique à vontade, que o espaço é todo seu. Quero dar um beijo que todos que me ajudaram, que me ajudam até hoje, que é a casa de todos, o Morungaba, todos os meus amigos, o pessoal do ateliê que me apoia também com essas coisas das mandalas, a minha mãe, o meu pai, o Francisco, e eu queria também dar um beijo e dizer que queria dizer que ele é muito bom e é muito maravilhoso para mim, tá me ajudando, me apoiando, te ativando a fazer mais. E não é só a minha beleza da arte, eu também inspiro em outras coisas. E eu também inspiro pelo amor que eu sinto e pelo amor que eu sinto do meu namorado. Gabriel Morilho. Meu xará. Gabriel Morilho. Queria mandar um beijo pra ele. Quanto tempo vocês estão juntos já? Recentemente. Ai, é namoro novo, gente. Começou tá naquele agora. Comecinho. Ai, que delícia, Ju. E eu agradeço muito estar aqui nesse momento. E eu agradeço todo mundo que está me assistindo nesse momento. Tá Júlia, a gente que agradece a sua presença aqui e legal. Compartilhar toda a sua arte aqui com a gente. Certamente o pessoal de casa está se inspirando na sua história. E você disse que se inspira em tantas coisas, eu ia dizer justamente isso. Você é uma inspiração, viu? Para muita gente. Muito obrigada. Eu vou chorar. Ah, você é linda. Obrigada, viu? Obrigado, viu? Você arrasa. Obrigada, Vânia, parabéns, viu? O seu trabalho também é uma inspiração. Obrigada, obrigada, Sônia. Até a próxima, viu? Foi A gente agradece a participação e voltem logo, tá?